Olá a todos, aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. E hoje eu vou trazer um vídeo para vocês muito importante, né? E além de importante, ele é urgente, do que está acontecendo em Israel. Essa matéria aí é de dia 21, né, do sábado. Netanyahu enfrenta protestos em Israel contra a proposta de reforma do sistema judicial. Vou explicar para vocês, né? Pelo menos 100 mil pessoas saíram às ruas de Tel Aviv. E aí você vê uma das placas, né? Bibius Caesar, né? Porque essa ala essa parcela da população israelense, eles estão protestando contra algumas medidas que o Netanyahu está pondo em prática, querendo. Quais são, né? Vou explicar para vocês. Desde as eleições, né, o anterior governo que estava em Israel, do Yair Lapid, ele é um governo de centro, né, de centro-esquerda, vamos dizer assim. Ele é mais, e eles tinham uma coalizão onde estava eles juntos, era partidos de extrema direita, com centro, com esquerda e também até mesmo o Ra'am, que é um partido árabe. Estavam juntos governando Israel, mas não deu muito certo. A proposta para aprovação do orçamentária não passava, isso travava, né, a administração do país e, e etc. e tal. Mas era um governo que abertamente falou pela primeira vez na ONU, né, sobre concordar com a criação de um Estado palestino e etc. e tal. Então, houve novas eleições, porque o Bennett renuncia ao cargo de primeiro-ministro de Israel, não conseguia governar, né, por ingovernabilidade ele desiste e aí acaba. Depois vem o Yair Lapid como um governo interino, fala tudo isso, acontece tudo isso, e aí novas eleições e o Netanyahu ele sai muito mais forte do que da outra vez. Só que para ele conseguir governar Israel, ele tem que montar uma coalizão, né? O partido dele, Likud, foi o mais votado, mas ele tem que montar uma coalizão. E para ele conseguir governar Israel, ele fez coalizão, né? Ele se juntou, ele se uniu com partidos que eles consideram ser ultra-radicais, né? Os ultra-ortodoxos, os judeus religiosos. Então, ele se juntou com pessoas como Itamar Ben-Gvir, que é uma pessoa que é a favor da liberdade de culto em cima do Monte do Templo, e que os judeus comecem a poder orar lá em cima, e não só os muçulmanos, como é o status quo atual. Ele também são pessoas que são a favor do assentamento, né, do assentamento judaico nas regiões da Cisjordânia, que seria construir mais casas em assentamentos palestinos e tirar os palestinos dali e colocar judeus para morar ali, porque é uma população crescente, né? Crescente. E isso é um ponto que hoje também, de certa forma, divide o governo em partes, tá bom? Só para vocês entenderem o que está acontecendo na terra de Israel. É uma ala também. Israel é um país com uma liberdade, com um progressismo muito avançado. Lá o aborto não é tão problema como é aqui. Lá a comunidade LGBTQIA+, né, tem liberdade, tem passeata. Inclusive, né, Tel Aviv já foi, é considerada a cidade gay do Oriente Médio. Tanta liberdade que há lá. Só que este novo governo de Israel, ele é contra essa comunidade e inclusive há ministros querendo tratar essas pessoas, né? Outro detalhe que vai mudar com esse novo governo de Netanyahu e os seus aliados, eles vão começar a incutir nas escolas de Israel o ensino religioso judaico ultra-ortodoxo, ou seja, vamos voltar a ensinar a Bíblia nas escolas, mas com um conceito, né, judaico ortodoxo, da Torá, do Talmud. Esses ensinos voltarão a ser colocados nas escolas para as crianças. Então é porque eles querem acentuar, enfatizar o caráter judaico do Estado de Israel e criar um povo, uma nacionalidade com o orgulho de ser judeu, de pertencer ao judaísmo, tá bom? Então isso aí é outro detalhe. E uma parte, claro, os liberais aí não gostam, não concordam em estar gerando esses muitos protestos, tá bom? Outra pessoa aí, o ministro das Finanças, se não me engano, né, o Bezalel Smotrich, ele é muito a favor de criação de assentamentos, ele é muito contra, ele é extremamente radical e ele é contra a criação de Estado palestino. Então é um governo bastante à direita, é da direita para mais.
né? Qual é um outro ponto? O Netanyahu, desde que ele caiu na primeira eleição lá, 2 anos e meio atrás, ele foi descoberto, né? Pelo menos assim, é o que a mídia julga, que ele está envolvido em 3 casos de corrupção, né? Que ele recebeu presentes, né? E em troca ele deu favores a algumas mídias israelenses para falar bem do governo dele. Ele até recebeu suborno, recebeu presentes e favoreceu algumas mídias que falassem bem do governo dele. E, e isso até hoje é investigado pelo sistema judicial. Depois que o Netanyahu ganha, agora o Netanyahu está com o objetivo de fazer uma reforma no sistema judiciário de Israel. Ou seja, o que a direita fala? Que o sistema judiciário, os juízes de Israel, eles têm poder demais. Tem poder demais e até atrapalha a governabilidade do Estado de Israel. Né? Fica demitindo pessoas, investigando e atrapalhando o Estado. Então, assim, ele quer reformar o sistema judiciário de Israel, tirar poder dos juízes e concentrar mais poder na mão do executivo, no caso, do legislativo, né? No caso ali é um parlamentarismo, no caso na mão do primeiro-ministro e da Câmara. Tirar poder, reformar a atuação do judiciário. Então, por isso que essa ala da população, essa outra ala que é oposta ao governo, né, oponente do governo, ela está dizendo que o Netanyahu quer se tornar um imperador de Israel, né? Ou seja, ele quer tirar poder dos juízes e concentrar poder nele, e aí eles falam, olha, nós não queremos viver uma ditadura no Estado de Israel. Então, aí vocês vão entender quando lermos a matéria. Milhares de israelenses se reuniram em Tel Aviv na noite de sábado, 21, para protestar contra os planos do novo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de reformar o sistema judicial, medida que oponentes dizem colocar em risco os fundamentos democráticos do país. Então tá vendo, né, irmãos? Isso é no mundo inteiro. Israel está muito dividido. E outro detalhe, fundamentos democráticos. A democracia como nós conhecemos, isso aí acabou. Até mesmo em Israel. Nós estamos caminhando para um mundo totalitário. Eu já falei para vocês em vídeos passados. Hoje é impossível viver uma democracia com uma liberdade completa como era, porque o que foi causado foi uma polarização, uma radicalização de todos os lados tão forte que as pessoas não não são mais capazes de conviver pacificamente uns com os outros, sem que um lado tente destruir o outro. Então, por isso que isso aqui, ó, aqui nós temos um Supremo muito forte que vai se unir com um novo governo muito alinhado. Lá não. Lá o executivo, o parlamentarismo lá quer reformar o sistema judiciário, tirar poder da mão dos juízes e concentrar no primeiro-ministro. Continuando, a mídia israelense informou, citando a polícia, que cerca de 100 mil pessoas saíram às ruas para protestar. Perfeito, vamos lá. As manifestações se seguiu e a outro protesto realizado na semana passada, que também atraiu dezenas de milhares de pessoas em um desafio a Netanyahu e seu governo ultranacionalista e ultra-ortodoxo. O governo diz que um desequilíbrio de poder deu a juízes e consultores jurídicos do governo muito controle sobre a legislação e a governança. Ou seja, ele quer tirar, está desequilibrado. Os juízes de Israel têm poder demais sobre a lei e sobre a governabilidade. Então é tirar esse poder da mão deles e concentrar esse poder nas mãos do Netanyahu e da casa do Knesset. Olha que coisa extraordinária, tá? Netanyahu prometeu continuar com as mudanças apesar da oposição. Os manifestantes lotaram as ruas centrais da cidade, levantando bandeiras israelenses e faixa com os dizeres, abre aspas, nossos filhos não viverão uma ditadura, fecha aspas, e, abre aspas, Israel, temos um problema, fecha aspas. Este é um protesto para defender o país, disse o líder da oposição e ex-primeiro-ministro Yair Lapid, que se juntou ao protesto. As pessoas vieram aqui hoje para proteger sua democracia. Tiveram outros protestos em Jerusalém, Haifa e Beersheba. Vamos lá. Além dos protestos, a pressão sobre o governo de Netanyahu também aumentou depois que o procurador-geral do país pediu a ele que ele demitisse um importante aliado do gabinete após uma decisão da Suprema Corte, que é o Judiciário, que desqualificou para ocupar um cargo no governo por causa de uma condenação por crimes fiscais. Embora se esperasse que o Netanyahu atendesse a decisão do tribunal,
Isso aprofundou a divisão no país sobre o sistema judicial e o poder dos tribunais. Ou seja, é, ele, o sistema deu uma ordem para o Netanyahu: esse camarada está com um problema de crime fiscal, ele é um corrupto, demita-o. E isso causa ainda mais, tanto a ala, que é a maioria da população que é a favor do Netanyahu e do governo de direita, olha para isso e fala: esses juízes estão com poderes demais, nós estamos vivendo, igual aqui, né, aqui no Brasil, estamos vivendo uma ditadura do sistema judiciário que não respeita, né, a vontade do povo e do governo em exercício votado pelo povo, mas do outro lado os oponentes do governo olham e falam: não, eles estão controlando, porque senão nós vamos ver muita corrupção e realmente as coisas vão se perder, o judiciário está mantendo a ordem no país. Então os dois ficam nesse embate, mantém ainda mais forte e aprofundada divisão. No início da semana, o Netanyahu, que está sendo julgado por corrupção, prometeu continuar com os planos de revisão do sistema judicial, apesar dos protestos. Os oponentes dizem que as mudanças podem ajudar Netanyahu a evitar a condenação. Ou seja, eles também dizem que ele só quer fazer isso para não ser mais condenado. Na sexta, a coalizão de Netanyahu foi submetida a um novo teste após um desentendimento entre membros do gabinete. Por quê? Tem uma pessoa, né, o ministro Yoav Gallant, um membro do Likud, ele pediu para que um posto avançado na Cisjordânia fosse retirado, ou seja, que parasse de tomar aquelas terras onde palestinos moram e criar assentamentos judeus, enquanto os outros membros do partido não, eles são a favor disso. E aí também deu esse problema ali entre eles no Knesset. Então eu espero que vocês entendam o que está ocorrendo em Israel e que aqui, irmãos, tá? Este país, você quer entender o que vai ocorrer no mundo inteiro, olhem para Israel. Tá? Nós estamos vendo isso no mundo inteiro. Hoje não, né? Domingo foi encontrado, aí eu estou gravando e vou postar para vocês em breve. Ontem, se não me engano, no sábado, foi encontrado novos documentos na casa, confidenciais na casa do presidente americano. Então nós estamos caminhando esses cenários de aprofundamento da divisão, vai levar as nações realmente a que haja um confrontamento entre as alas do povo, entre essas parcelas de população, e o lado que vencer, a facção que vencer no mundo, ela tem que aplicar uma governança ditatorial, totalitária, com controle absoluto. E isso está ocorrendo em Israel. Israel é o relógio para nós que cremos na palavra de Deus, que cremos nas profecias. O que acontece em Israel é o termômetro, é o que vai definir para nós o que vai acontecer no mundo inteiro, tá bom? Porque Israel é o centro do universo, é ali a casa de Deus, tá bom? E é ali também, para quem não percebe, que essas mudanças que estão ocorrendo vai levar a um abalo tão importante geopoliticamente falando, porque ali é a casa das 3 maiores religiões monoteístas do mundo e as 3 maiores do planeta, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então é um poder geopolítico, tá bom? Sobre o mundo muito forte. E quem dominar Jerusalém domina o mundo. Então por isso que as mudanças no status quo tendem a levar para esse caminho. Tá bom? Eu vou encerrar por aqui e manterei vocês atualizados sobre tudo que ocorre ali. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe.